Na aula de hoje, iremos falar sobre dois grandes mártires da Igreja, Santo Inácio e São Policarpo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que todas as nossas ações, intenções e operações sejam dirigidas unicamente ao serviço e amor de nosso Senhor. Dois homens se impõem logo de início à nossa atenção e são trazidos à plena luz, não só pelas condições de sua morte, mas também pelo peso de uma obra intelectual eminente, e ainda pelo posto que ocupam na hierarquia. Inácio de Antioquia e Policarpo de Esmirna. Ambos eram bispos, chefes de comunidade cristãs. E nesse tempo, gente, ser príncipe da igreja não era coisa que desse muito repouso. O único benefício que daí advinha era o de estarem mais expostos a qualquer ataque, ou seja, ao martírio. É muito curiosa e atraente a fisionomia de Santo Inácio, um tipo admirável desses revolucionários da cruz, que não mastigavam as palavras, que olhavam os homens e as coisas de frente, e que assumiam os riscos com a lucidez sem rupturas. Não é sem razão que pela etimologia o seu nome faz pensar em fogo, ignis, como já se observava no seu tempo. As suas cartas revelam um homem enérgico e empreendedor, pronto a entrar em combate pela fé e pela justiça. Mostram-nos também, pelo estudo que fez da Constituição da Igreja, um jurista e um administrador eméritos. E quando lemos as suas meditações sobre Cristo e sobre a vida espiritual, descobrimos nele um teólogo e um místico notável. A ele pertence a admirável fórmula, que depois seria adotada por tantas almas santas. Realizemos todas as nossas ações com o único pensamento de que Deus habita em nós. Assim dizia Santo Inácio. Tendo sido testemunha ainda muito próxima da geração apostólica, da qual conheceu vários representantes diretos. É um dos laços vivos que ligam a tradição cristã ao próprio Cristo, por intermédio, segundo o próprio São João Crisóstomo, de São Paulo ou mesmo de São Pedro. São João Crisóstomo, como falamos, ele no seu panegírico de Santo Inácio, afirma que ele foi designado bispo de Antioquia pelo próprio São Pedro. As Constituições Apostólicas, compilação do século IV. E daí parte da base de que do que o foi por São Paulo também. Foi preso no tempo de Trajano. São pouco conhecidas as condições do seu processo, e não se sabe se a iniciativa do mesmo partiu do povo ou de algum magistrado local. Quanto às circunstâncias do seu martírio, surgem tais contradições entre os diversos relatos, que dele se fizeram em Roma e em Antioquia, que não é possível reconstituí-las. Quando muito, pode-se admitir que morreu no ano 170, talvez até no Coliseu. Então em fase de acabamento, por ocasião de gigantescos espetáculos dados por Trajano para comemorar sua vitória sobre os dácios, durante os quais foram chacinados cerca de 10.000 gladiadores e 11.000 feras. Mas se nos faltam bastantes dados concretos. O que conhecemos maravilhosamente é a psicologia do santo e a sua alma iluminada. Chegaram até nós as suas cartas, tão numerosas e tão admiráveis, que na igreja primitiva serão consideradas quase canônicas, e situadas um pouco abaixo das de São Paulo. São dos monumentos do espírito cristão nestes primeiros tempos. Condenado em Antioquia, juntamente com os companheiros Rufo e Zósimo, o bispo é enviado a Roma para ali ser lançado aos leões. Conhecendo o destino que o espera,
manifestem um fervor e um entusiasmo tais que só a explicação sobrenatural nos permite compreendê-los. Aos cristãos de Esmirna escreve: debaixo da lâmina do cutelo, ou no meio das feras, é sempre junto de Deus que estarei. Cada um dos autos durante a viagem proporciona-lhe uma nova ocasião de propagar a palavra de Cristo. Em Esmirna, põe-se em contato com o bispo Policarpo, que o seguiria mais tarde na senda do sangue. E antes de chegar a Roma, envia à comunidade da cidade uma carta, que Renan considera uma das joias da literatura cristã primitiva, em que suplica aos fiéis que não façam nada para libertá-lo, para conseguir o seu perdão, ou para evitar que seja supliciado. Perante a sorte mais terrível que se pode imaginar, o único receio deste homem é o de ser poupado ao seu destino, e exclama: deixai-me fazer o sacrifício enquanto o altar está preparado. Deixai-me ser presa das feras. É por meio delas que chegarei a Deus. Sou trigo de Deus, e para que possa ser pão branco de Cristo, é preciso que seja moído pelos dentes dos animais. A catena áurea da nossa Idade Média oferecer-nos-ás um símbolo legítimo quando afirmar, interpretando o sobrenome de Teóforo, que Inácio usara enquanto vivo, que ao abrirem o seu coração, encontraram nele o nome de Cristo gravado em letras de ouro. Meio século depois, quando governava o imperador Antonino Pio, Policarpo, que recebera o grande Inácio, e depois da sua morte reunira suas cartas, e meditara o seu exemplo, sofreu a mesma sorte. Sobre o seu processo e morte, possuímos muitos dados, graças a uma carta que a comunidade de Esmirna enviou aos irmãos da Frígia, a pedido destes, para lhes relatar os acontecimentos no momento exato em que se deram. Policarpo já era velho, quase nonagenário, mas, como sabemos, não há idade para se dar testemunho do Espírito, e também aos mais fracos, pois estes é que merecem maior exemplo. Deus dá sempre forças para o seu combate na hora do martírio. No ano 155, 12 cristãos de Esmirna tinham sido presos e julgados. Todos eles, exceto um, deram provas de intrepidez admirável, que atingia as raias da temeridade. Um deles, em pleno interrogatório, chegou até a bater no procônsul, talvez por tê-lo achado demasiado indulgente e ter tido receio de que a sua mansidão provocasse apostasias. A multidão enfurecida reclamou sanções mais severas. Ouviu-se em altos berros o nome de Policarpo. Perseguido durante 2 dias e finalmente delatado por um dos seus servos, que tinha sido submetido à tortura, acabou por ser preso. A sua calma e a sua dignidade impressionaram os guardas, que tinham ido prendê-lo. Há muitas irregularidades no seu processo, conduzido apressadamente, mas de forma dramática. Realizava-se na altura uma sessão de jogos, a que assistia o procônsul, Quadrato. Traze um bispo montado no jumento e atiram-no na arena. A sua entrada desencadeia nova gritaria, e começa-se um interrogatório, cuja trágica simplicidade é maravilhosamente retratada pelo texto hagiográfico. De um lado, o magistrado romano que tem visível consciência de não estar dentro da estrita legalidade. Do outro, a multidão prestes a rugir e amotinar-se em frente. O santo que não se curva. Ouçamos o texto do seu julgamento. Jura pela sorte de César, arrependei-te, grita, morte aos ateus. Voltado para a multidão, aquele que é verdadeiramente ateia e fixando-a com o olhar, o ancião estende a mão e diz: morram os ateus.
mas não o diz, evidentemente com o sentido que o romano pretendia. O procônsul insiste. Torna-te apóstata, jura e eu te devolvo a liberdade. Insulta a Cristo. Há 86 anos que o sirvo e nunca me fez mal algum. Por que então haveria de blasfemar contra o meu rei e o meu salvador? Jura pela sorte de César. És excessivamente confiante se espera convencer-me. Na verdade, eu te declaro, sou cristão. Novamente o cônsul. Tenho as feras à minha disposição. O santo diz, dá as tuas ordens. Quanto a nós, quando mudamos, não é do melhor para o pior. Belo é passar do mal para a justiça. Novamente o cônsul. Se não te arrependes, e já que desprezas feras, morrerás numa fogueira. E assim termina dizendo o santo. Tu me ameaças com fogo que arde uma hora, e depois se apaga. Mas conheces por acaso o fogo da justiça que há de vir? Sabes qual é o castigo que devorará os ímpios? Vamos, não te demores. Resolve como te aprouver. Logo que o romano mandou o arauto proclamar a sentença, a multidão não se conteve. Saltou as grades do anfiteatro e espalhou-se pela arena. Foi ela quem empilhou a lenha para a fogueira, e os judeus da cidade não foram os últimos a levar suas braçadas. E as chamas elevaram-se altas e brilhantes, em forma de abóbada, ou como a vela enfunada pelo vento, de sorte que o corpo do mártir foi como o ouro e a prata purificados num cadinho. Bem, na aula de hoje, vimos um pouco a história desses dois grandes mártires, que são Santo Inácio e São Policarpo. Amanhã iremos ver a história, quer dizer, na próxima aula iremos ver a história dos mártires de Lyon. E se Deus quiser, pode ser até que seja já amanhã. Então fique todos com Deus e até a próxima aula.